Deixa eu ver. Bom, pessoal, boa noite para vocês que estão chegando aqui. Eu me chamo Jefferson, eu sou o CEO da editora SMG, a editora que vai fazer esse projeto de vocês se tornar realidade, né? Eu estava conversando aqui mais cedo com a Najara, enquanto vocês não entravam, de que a gente tem já 9 livros publicados em coautoria. São em torno de 150 pessoas que já escreveram seus capítulos do livro e se tornaram escritores das suas próprias histórias. Estava falando para ela que um pouquinho antes de entrar aqui na reunião, eu estava lembrando que o livro Legado das Empreendedoras de Sucessos vai ser o 10º livro da nossa editora que vai ser feito. Então, é um marco tanto para vocês quanto para a gente que está aí fazendo o 10º livro em coautoria, tá? A gente já está trabalhando há 1 ano e meio com esse projeto. A gente começou o projeto, a gente chama de Movimento Ativando Escritores, né? E qual que é o propósito? 4 princípios, né, desse movimento. Primeiro é você escrever a história. Quando você escreve a sua história, quando você escreve um momento de inspiração, um momento de algum desafio que você vivenciou, você está se autocurando. O segundo momento, o segundo pilar desse movimento é o quê? Você transformar vidas, impactar positivamente vidas com as histórias de vocês. O terceiro pilar é você deixar legado para a posteridade. Você estava falando com a Najara aqui, ela disse que publicou a história dela na revista, aí em Feira de Santana, a revista, agora eu esqueci o nome, depois ela repete aqui para nós. Revista Alternativa. A revista Alternativa. Então, de repente, é uma oportunidade de colocar e implementar um pouco mais essa história e trazer aí para o livro. Por quê? Porque você deixa legado para a posteridade. Quando você deixa um legado para a posteridade, o que eu quero dizer com isso? Que você, daqui 60, 80 anos, você vai estar contando a sua história para as suas futuras gerações. Seus netos, bisnetos, tataranetos vão ler sua história e vão saber que foi você que escreveu e não é as pessoas contando quem foi você daqui 60, 70 anos. E o quarto pilar que a gente identificou no 9º livro que a gente escreveu, o Conectando Propósitos, onde a Bruna foi uma das autoras, né, uma das escritoras do livro, é que quando você escreve um livro e você publica esse livro, vende esse livro, as pessoas que estão próximas ao teu ciclo de conexões, elas querem ler o seu livro, o capítulo do seu livro, e elas acabam lendo o livro, por ser um livro em coautoria, um livro coletivo, elas acabam querendo ler o seu livro, o livro e as outras histórias. Então, a gente está incentivando a leitura de livros físicos, uma coisa que não me passou pela cabeça. Mas o incentivo à leitura, que hoje está trocada pelas mídias digitais, quando as pessoas querem ler e fazem questão de ler a sua história, você está voltando e incentivando a cultura, incentivando a leitura de livros físicos também. Então, são esses 4 pilares que norteiam o movimento Ativando Escritores e agora as histórias que se conectam também, tá? O objetivo da nossa reunião é bem rápido hoje, tá? Pessoal, a gente vai apresentar o cronograma. Hoje a gente dá um marco histórico na vida de cada um de vocês que vão passar a escrever esses capítulos. E a gente vai apresentar para vocês aqui o cronograma do como a gente imaginou, tá? Pensou eu e Bruna com Gisele. Não se preocupem, tá? É possível, sim, cumprir os prazos desse cronograma, até porque a gente já vem validado, tem esse método validado com 9 livros, todos conseguiram estar presentes nesse cronograma que a gente vai apresentar, tá bom? Para vocês quiserem anotar aí papel e caneta na mão, se a gente começa a nossa jornada da escrita aonde? Na definição do título do livro, do capítulo de vocês. Eu já tenho definido o meu título, já passei para a Bruna, não tem problema, tá bom? De hoje até terça-feira que vem, dia 9/5, vocês têm esse tempo para definirem o capítulo do livro, tá? Aí vocês podem passar para a Bruna, e a Bruna vai colocar lá dentro de uma planilha, vai organizar na planilha, ou ela passa o link da planilha e vocês mesmos colocam, tá? O que eu diria desse capítulo, tá? Eu não sei sobre o que eu vou escrever. Conte sobre a sua história de vida, conta como você
como o livro já tem uma proposta muito legal, o legado das empreendedoras de sucesso, uma dica de ouro aqui para você que vai escrever o seu livro, o seu capítulo do livro, traga aí a sua história enquanto empreendedora dentro desse livro. Traga, conte a sua história, os desafios, as tentativas, frustrações. Conte a sua história e mostre que o empreendedorismo ele tem sim o seu lado bom, mas também tem sim as pedras no caminho e que nos fortalecem cada vez que a gente sobrevive e passa por essas pedras. Então, o grande objetivo aqui desses capítulos seria, de repente, você contar a sua história no empreendedorismo. Eu acho que se você contar essa história, dá um capítulo aí, quem sabe até um livro seu, de repente, tá? Nós vamos ter, depois do dia 9, quem entregou os capítulos está dentro do negócio, tipo, até 23h59 do dia, até as 20 horas do dia 9 de agosto, de maio, a gente aceita os capítulos. Quem vai estar organizando isso aí é a Bruna, a embaixadora aí junto com vocês, tá bom? Não é que a gente aceita, é que a gente tem que cumprir os prazos, tá? Então, são 5 dias que você agora vai parar e refletir sobre o que você vai escrever, tá? 5 dias que você vai dizer assim, caramba, eu vou falar sobre a minha história no empreendedorismo, como eu comecei, quais são os desafios, como eu superei os desafios, enfim. Eu creio muito que esse livro aqui não só vai fazer com que vocês entendam o quão bonita é a história de vocês, como também vai transformar vidas, vai transformar outras pessoas que às vezes querem empreender e não conseguem, e têm medo de empreender por conta de não conhecer histórias como as de vocês, tá bom? Fechou a definição do capítulo, gente. Dia 10 de maio começa a escrita do capítulo. Quantos dias vocês acham que vocês têm para escrever um capítulo? Podem falar. Quantos dias vocês acham que vocês terão para escrever esse capítulo? 30 dias? Quase, é um pouco menos. 20. Menos de 30? 20 dias. 20 dias para escrever o capítulo. Esse capítulo... Eu pensei que ia ser 60 dias. 60 dias... Faça isso para a gente, não. Não, mas vai dar certo. 20 dias é um bom caminho, porque são 2 finais de semana que você tem para fazer o capítulo, tá? Então, a gente coloca, né? Se a gente falar que dia 10 de maio, vocês vão ter o final de semana do dia 13, do dia 20 de maio e do dia 27 de maio. São 3 finais de semana. Se você não consegue, a vida é um pouco corrida durante a semana, vocês têm 3 finais de semana para escrever o livro. Quantas páginas, Jefferson? Do dia 10, do 5 a... 30 de maio. O Conectando Propósito só teve 2 finais de semana. A gente colocou 15 dias para entregar o capítulo. A gente colocou um pouco mais, né? E a gente colocou um pouco mais para ter esses 3 finais de semana, justamente porque a gente entende que a vida de vocês, a vida de empreendedor é um pouco corrido, então 3 finais de semana aí dá para entregar. Se sentar, tipo, 1 hora por cada final de semana, você escreve o seu capítulo, tá bom? Ó, a Gisele até tá colocando aqui, gente, eu escrevi o meu capítulo no último dia da entrega, em 1 minuto de inspiração, e um domingo à tarde, durante 1 hora. Então, às vezes, assim, ó, tem aquela frase, eu não vou lembrar de quem é, mas a gente às vezes quer sair escrevendo o capítulo como se tiver, não tem aquela história se você tem 1 hora para cortar uma árvore, e invista 55 minutos afiando o machado e 5 para cortar a árvore, então, às vezes a gente quer sair cortando a árvore sem afiar o machado. Você tem que pensar no que você vai escrever, colocar as ideias no papel, a sugestão de como você vai escrever esse capítulo aqui. Vou falar sobre a minha história no empreendedorismo. Primeira semana, o que você vai fazer? Você vai pegar e colocar tópicos, ideias centrais do que você gostaria de escrever nesse capítulo. Eu quero falar como eu comecei, quantas vezes eu quebrei, sei lá, digamos que tem essa possibilidade, né? Tem isso nessa história. Eu comecei o negócio, quebrei, depois desse negócio eu entendi a regra do jogo,
comecei um segundo negócio, quebrei, depois, no terceiro negócio, que realmente eu consegui, consegui criar aí a regra, entender a regra do jogo e ter mais prosperidade no empreendedorismo. Tipo assim, você vai colocar as ideias centrais, como começou, quais as tentativas, quais as frustrações, se eu quebrei ou não quebrei, o momento que você entendeu que você realmente era empreendedora com E maiúsculo, a virada de chave, o processo de transformação, porque a gente sabe que empreender não é simplesmente... Quando a gente começa a empreender, muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente começa com a eu presa. É eu e Deus, e nós vamos fazendo acontecer. Então, às vezes, empreender tem todos esses desafios que pode ser contado. Então, você vai colocar, na primeira semana, eu sugiro que você coloque as ideias centrais que vocês vão fazer. Do dia 10 até o dia 17, ali você pode só colocar as ideias centrais. Na segunda semana, você começa a escrever uma parte desse capítulo. Na terceira semana, você finaliza o capítulo. 10 páginas, de 8 a 10 páginas, você pode escrever o capítulo. É muitas páginas? Fica tranquilo, tá? São 10 páginas no tamanho... O livro vai ser desse tamanho aqui, 15 por 21. 10 páginas no tamanho de uma folha A5, que é a metade da A4, tá bom? Para vocês terem uma ideia, eu vou compartilhar com vocês depois o arquivo para vocês escreverem dentro desse arquivo, vocês vão ver que 10 páginas é tranquilo de escrever, tá bom? Mas digamos que eu quero escrever esse livro dentro do Word normal, tamanho de folha A4. É entre 3 e 3 páginas e meias de uma folha A4, entendeu? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Por enquanto, sem dúvidas, pode seguir. No dia 18 de maio, nós vamos fazer uma aula de desbloqueio da escrita. Lembra que eu falei para vocês assim, vocês vão pegar a primeira semana, do dia 10 ao dia 17, e pensar nas ideias principais, centrais do seu capítulo. Mas eu não consigo escrever, eu não sei como escrever. Como vocês vão ter feito até o dia 17 as ideias centrais do capítulo, no dia 17 você vai vir, nós vamos estar aqui numa aula fechada como essa, e você vai vir dizendo assim, olha, eu pensei em escrever assim, Jefferson, me dá uma ideia de como eu posso escrever esse capítulo. No dia 18, às 20 horas, nós vamos ter uma aula de desbloqueio da escrita, tá? Então vai ser uma aula que eu vou estar aqui com vocês para fazer vocês escreverem esse capítulo de qualquer jeito, tá bom? Então, assim, ali no meio do caminho, faltando 12 dias para a entrega, a gente vai ter uma aula de desbloqueio da escrita com vocês. Vai ter mais um encontro aqui de 1 hora para tirar as dúvidas, todas as dúvidas que vocês tiverem. Quem já escreveu já tá de boa, não precisa participar da aula, tá bom? Do dia... Chefe, Oi. posso interromper? Pode, deve interromper. Na verdade, quando eu defini meu tema e fui escrever o meu, como é o nome, gente? Esqueci aqui agora. Capítulo? Não, fui escrever A mini biografia. a minha biografia, gente. É porque uma hora dessa a gente já está sem funcionar muito. E assim, acabou que me deu uma inspiração. Eu escrevi 5 páginas de caneta. Certo. Dessa. Então, assim, eu acredito, aí um exemplo, a ideia agora, eu vou colocar logo digitar, porque eu já vou ter uma noção, e aí eu só vou fechando as ideias centrais. Eu terminei, eu posso enviar para você já dar uma olhada? Deve. Porque se eu precisar refazer, eu tenho um tempo hábil para isso. Deve. Essa é uma coisa que eu ia falar para vocês agora, para fechar essa parte do capítulo. Tá. Não deixe para a última hora. Não deixe para a última hora. Tá? Deixa aí uns 3 a 4 dias. À medida que vocês forem concluindo seus capítulos, vocês mandam para a gente dá aquela pré-revisada, que a gente chama, só para ver se precisa complementar, se está bom, se está faltando alguma informação. Então, assim... Por exemplo, ela falou, ela já escreveu uma parte boa. Por exemplo, digamos que eu comecei a escrever
E aí não deu tempo ainda de escrever tudo. Eu escrevi uma parte. Essa Uhum. parte pode ser mandada para ver se a linha tá boa ou só deixa para mandar quando fizer tudo? O ideal seria tudo, tá, Manuela? Mas, digamos assim, eu tô precisando que tu dê uma olhada para dar uma continuidade. Ok, A gente dá uma certo. olhada assim também, tá? Você Tá. pode colocar ali no grupo, a gente dá uma avaliada para você. O que a gente não quer é que você chegue no dia 30 e diga assim, eu não consegui escrever o livro, o meu capítulo. Botaria o que no grupo? O capítulo do teu livro, você pode fazer o contato direto com a gente. Depois você pode pegar ali o meu contato no grupo, lá é Jefferson, pode mandar direto para mim, que daí a gente dá uma Ok. olhadinha para você, tá bom? Já no formato que vocês vão mandar, né? Isso. Uhum. Certo. Já manda no formato, porque daí você já vai ter uma ideia de quantas páginas você vai ter, tá bom? Olha, uma coisa, a minha área é mais diferente do que a das outras, né? Uhum. A minha área é dança, certo? Eu sou professora de balé há muito tempo, há 31 anos, e tenho uma escola de dança. E dei Perfeito. continuidade a essa escola de dança, que tem 50 anos, 51 anos. E assim, eu ouço muito, uma coisa que impacta as pessoas que estão ao meu redor, é os relatos que eu ouço Perfeito. das experiências que tiveram e que marcaram a vida delas. Eu posso, tipo assim, se tiver algum relato de alguém que, né, eu cite, coloque entre aspas e tal, isso pode ou Assim, não? Manuela, o que que a gente recomenda? Colocar nomes fictícios, entendeu? A não ser Sim, que você tenha autorização da pessoa para poder usar o coisa, sim. entendeu? Então você coloca ali o nome, talvez coloca tipo só as iniciais do nome, por exemplo, Manuela, M-O, minha aluna Manuela M.O, Oliveira. isso, Manuela Oliveira, M.O, aluna M.O, sabe? Ok. Mas Porque pode. Isso você acha que enriquece? enriquece bastante. Quando você falou de relatos, eu já estava pensando até num livro para você mesmo, entendeu? Ó, a Gisele botou assim, ó, só troca o nome para preservar a privacidade das pessoas, sabe? Uhum. Por que As que iniciais eu achei legal, achei boa. bota só a inicial do nome e tá tudo certinho, entendeu? Porque daí E bota depois, entre aspas? Bota, né? se for a frase da pessoa, tipo, se é a pessoa que está citando, beleza, senão tu pode relatar como se você estivesse falando na Certo. terceira pessoa do singular, entendeu? Uhum. Entendeu? Certo. Então, coloca, se for citar, coloca iniciais, tá? Ou, se você quiser, coloca um nome fictício, um nome que, né? Mas as iniciais já tá valendo, tá bom? Tá. Se você estiver replicando a fala, pode colocar entre aspas, a Gisele colocou aqui, tipo, exatamente o que eu falei, aqui, ó, a pessoa falou, se for, você colocou entre aspas. Se você estiver relatando algo que essa pessoa te contou, não tem necessidade, tá bom? Se eu estiver relatando, eu coloco na terceira pessoa do singular, né? Isso. Por exemplo, ó, tipo, ela me falou sobre a sua aula é muito boa. Por exemplo, isso aí é relato. Agora, tipo, a Janeide Lima Xavier, a J.L.X, me disse, professora, sua aula é muito boa. Daí você tem que colocar como se a fala dela, no caso. Entendeu? Uhum. Certo. Então, assim, a pergunta é muito pertinente da Manuela, né? Se concluir, a Janeide falou também, terminou antes, pode mandar para a gente. A Gisele até colocou aqui. A Gisele vai ser uma das pessoas que vai estar junto na revisão. Ela disse que ela vai agradecer muito se for enviando assim que concluírem, tá? Não precisa deixar para entregar no dia 30 de maio. Se terminar, já manda, porque o que acontece? Como é que é definida a ordem dos capítulos? À medida que as pessoas forem entregando seus capítulos. Se a Janeide entregar primeiro, ela vai ser o capítulo 1. Se a Manuela entregar para o segundo, é o capítulo 2, e assim sucessivamente, tá bom? Depois do dia 30, entre os dias, daí já começa um trabalho mais da gente, tá? Vocês vão ter um trabalho mais pesado entre hoje e 30 de maio, tá bom? Do dia 31 de maio ao dia 7 de junho, que é 7 dias, a gente vai fazer a revisão técnica. O que é essa revisão técnica? A gente vai ler todos os capítulos de vocês e, se houver necessidade, sugerir alterações, certo? O que acontece nesse período?
Se houver necessidade de alguma correção, a gente não muda o texto sem autorização de vocês. A gente manda para vocês, se possível, faz uma conversa rápida para dizer assim, Janeide, olha só, a gente fez a revisão do teu capítulo e a gente sugere essa alteração do texto. Aí você vai aceitar ou não essa sugestão do texto, tá bom? Então, uma semana a gente revisa todo o capítulo. Depois, até o dia 7 de junho, a gente fica, né? A gente vai fazer as revisões. No dia 8, nós vamos fazer a aula 1, onde a gente vai fazer uma aula que vai ser gravada, não vai ser aula ao vivo assim, tá? Daí você vai poder assistir no momento que quiser. E nessa aula 1, nós vamos trazer para vocês algumas. Manuela perguntou, a Najara perguntou também. Como é que funciona para vender esses livros? Nós vamos passar algumas técnicas, algumas ideias de como você pode fazer a venda do seu livro pela rede social, por WhatsApp, enfim, nós vamos trazer algumas ideias de como você pode monetizar com esse livro, nessa aula 1. No dia 13 de junho, nós vamos fazer uma aula de tira dúvidas, tá? Oi? Só um minutinho, pode voltar só o prazo, do dia 31 de maio até o dia 7/6, é revisão, é isso? Revisão técnica com a editora. Esse dia dicas da venda do livro é quando? Dia 8 de junho. É uma aula gravada, é isso? Isso, vai ser uma aula gravada que a gente libera para vocês. Aí no dia 13 de junho, que é na terça-feira seguinte ao dia 8, a gente vai ter um encontro tira dúvidas, como assim, para entender, não entendi tal coisa lá da aula, enfim. São encontros rápidos, tá? Não vão ser encontros muito longos. Mas se tiver que ficar aqui 1 hora, 1 hora e meia para tirar dúvida de vocês, a gente vai ficar, tá bom? Do dia 8 ao dia 23, a gente chama de network entre os pares. O que a gente faz, e é legal, a gente, depois que faz a revisão técnica, a gente vai pegar, por exemplo, a Janeide e a Manuela e vão fazer a troca dos livros, a troca dos capítulos. Nós vamos mandar para a Janeide o capítulo da Manuela e o capítulo da Janeide para a Manuela. Vamos fazer a troca dos capítulos. Qual que é o grande objetivo aqui? Fazer com que vocês se conheçam as suas histórias e ver se as mensagens de vocês foram transmitidas. Ter uma terceira ou quarta opinião para saber se a mensagem foi passada. Por que networking? Você vai ler e depois você vai marcar uma conversa entre vocês, no caso, para dizer assim, olha, achei legal, acredito que se você colocar mais alguma coisinha aqui, seria bacana, né? Então, do dia 8 ao dia 23, a gente tem essa troca de pares, tá bom? O objetivo aqui também é, de repente, se vocês sentirem vontade de fazer, né, uma live entre vocês, para contarem qual foi a experiência de vocês, tá valendo? E aqui nessa parte de network entre pares, a gente vai pedir para que vocês gravem um vídeo, um depoimento de vocês, para a gente poder usar depois para as próximas turmas que a gente vai fazendo os livros, tá bom? Mas isso aqui, gente, eu estou só repassando, à medida que for, esse cronograma eu vou botar lá depois na descrição do grupo, também a gente deixa lá direitinho, tá bom? E a gente vai relembrando cada etapa quando for chegando os dias, tá bom? Dia 15/6, nós vamos ter a aula 2, e daí nós vamos explicar para vocês como fazer a pré-venda dos livros. A gente vai mostrar para vocês técnicas de como vocês podem fazer a pré-venda de vocês nas redes sociais, via WhatsApp, como vocês podem abordar para fazer a venda desses livros, tá bom? Dia 20/6, na outra terça-feira, um encontro de tira dúvidas, tá bom? Dessa aula 2. Dia 22/6, aula 3. Daí a aula 3 a gente está definindo se vai fazer alguma coisa voltada para desbloqueio de lives ou, de repente, alguma coisa voltada para o lançamento do livro de vocês, tá? A gente ainda não definiu esse terceiro tema aqui. Mas dá para fazer esses dois pontos com vocês. E daí no dia 29/6 a gente tem o quarto encontro de tira dúvidas, onde a gente vai tirar dúvidas da aula 3 com vocês.
Lembrando, pessoal, as aulas vão estar gravadas, os encontros tira dúvidas vão ser ao vivo aqui com a gente. Aulas sempre vão ser nas terças, nas quintas, liberadas, né? Deixa eu até confirmar com vocês. Isso. As aulas vão ser liberadas Minto. As aulas são liberadas, deixa eu ver aqui. Dia 8 de junho, quinta. Dia 20 de junho. Deixa eu olhar aqui. Dia 20 de junho é numa terça. Deixa eu só dar uma olhada aqui, só porque agora me perdi. 8, 15 e 22, que são quintas-feiras. 8, 15 e 22, 3 quinta-feiras seguidas vão ser liberadas as aulas. E intercalado entre as terças-feiras, no dia 12, 19 e 26. 12, 19 e 26, vocês vão ter os encontros tira dúvidas, que são nas terças-feiras, tá bom? Por que isso? Porque daí a gente libera na quinta, vocês têm o final de semana para assistir, e na terça a gente faz um encontro tira dúvidas, tá bom? Essas são as aulas que a gente tinha combinado com vocês lá na hora que a Bruna ofereceu para vocês o livro. A gente falou que não era só escrever só o livro, a gente faz essas aulas para vocês, é tipo uma espécie de mini mentoria, tá bom? Vai ter um encontro para desbloqueio da escrita, um encontro para dicas de como você pode fazer a divulgação do seu livro, uma aula para fazer vendas na pré-venda do seu livro, e aí a terceira aula a gente está definindo se vamos falar do lançamento, se a gente vai trazer algum outro conteúdo para vocês, tá bom? Isso, enquanto a gente está fazendo tudo isso com vocês, nesse meio tempo a gente vai estar trabalhando na preparação do livro. O que é a preparação do livro? É a gente deixar diagramado, deixar a capa pronta, fazer o registro dos ativos, que é o código ISBN, ficha catalográfica, preparar o livro para impressão, mandar para a gráfica, e da gráfica mandar para o destino final, que é a Feira de Santana, na Bahia, tá? Do dia 8, entre o dia 8 de junho e dia 5 de junho, a gente vai estar trabalhando fazendo esse trabalho para vocês. À medida que a gente for criando a capa, for diagramando, for fazendo o pedido, a gente vai comunicando vocês. Mas, enquanto isso, a gente trabalha nos bastidores, a gente vai trazendo essas dicas, essas aulas para vocês aqui também, tá bom? Importante, pessoal, pré-venda do livro, que a gente vai fazer uma aula lá no dia 15 de junho, ele é importante porque, assim, uma pena que a Bruna não está aqui para falar o relato dela, mas a gente fez uma aula de pré-venda de livros no Conectando Propósitos, e a Bruna, com essa aula, ela conseguiu vender mais de 40 livros. Tá? Então, assim, ela sozinha vendeu mais de 40 livros do Conectando Propósitos. Então, a ideia é fazer com que vocês monetizem e, quem sabe, aí recuperem uma parte do investimento que vocês fizeram para participar desse livro, tá bom? Quanto é a média do valor que para ser vendido o livro? É isso mesmo que eu ia perguntar. O valor do livro a gente consegue passar para vocês quando a gente tiver todos os capítulos escritos, porque a gente tem que saber qual é a quantidade de páginas que vai ter esse livro, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, o Conectando Propósitos foram 9 escritores e teve 146 páginas, entendeu? 146 páginas deu uma média de 14 e 15 reais o custo do livro. E eles venderam no lançamento do livro por R$ 29,90 e hoje eles estão vendendo a R$ 39,90 os livros. Então, compra por 14,15 e vende por R$ 29,90 no lançamento, tá? Só que isso eu só vou poder dizer para vocês quando a gente tiver os capítulos todos escritos, tá? Quando a gente diagramar e saber a quantidade certinha de páginas. Eu não posso te falar pelo seguinte, o valor do livro ele tem 3 variáveis, o tamanho, que já está definido, 15 por 21, quantidade de páginas, que a gente ainda não sabe, e quantidade de livros solicitados. Tá? Tem ali, por exemplo, se eu pagar só 4 exemplares do livro, o que acontece? Ele fica o custo um pouco mais alto. Se eu pegar a partir de 16, ele baixa bastante o custo, tá? Vou trazer para vocês aqui números do Conectando Propósitos para vocês terem uma ideia. As pessoas que compraram 4 livros pagaram R$ 18,50 cada livro. As pessoas que compraram a partir de 16 unidades
compraram esse livro por R$14,75. Dá uma diferença de R$4 em cada exemplar. Parece pouco, mas na quantidade, na venda final, você acaba vendo a percepção do valor, tá bom? Só que o que ainda não dá para definir ainda? A gente está fechando o número de escritores ainda e vai depender da quantidade de páginas que esses livros vão ter. A gente falou entre 8 e 10 páginas. Se a gente tiver, por exemplo, 15 escritores nesse livro, 10 páginas, só dos capítulos de vocês são 150 páginas. Mas a gente vai preparar um esquema assim no livro de vocês. A Bruna já foi pedindo para vocês as fotos de vocês, porque na abertura de cada capítulo a gente vai botar a foto de vocês. Então, se puderem mandar uma foto em alta, legal. E aqui vem a mini biografia que a Bruna também já passou para vocês. Então, são 10 mais 2 páginas, são 12 páginas por autor. 12 vezes 15, se tiver, são 180 páginas do livro. Tem quantos até agora? Quantas pessoas até agora? Até agora, a Bruna que está controlando, mas acho que tem acho que 10 pessoas interessadas, entre 9 e 10 pessoas. Mas ela me falou que ela está conversando e ela está estimando aí que chegue próximo de 15 pessoas no livro, tá? Não sei, ela até não está aqui, porque quem está cuidando dessa parte de venda é ela, no caso, né? Mas, se tiver 8 ou 9 pessoas, a gente faz o livro igual. Eu Né? acho, é porque tem poucas pessoas aqui, mas a gente é de feira, né? Todo mundo, cada um na sua área, temos a nossa rede, né? Os nossos contatos. Eu acho que é um momento que, de primeira instância, eu ia dizer não, né? Quando ela não teve contato comigo, mandou pela secretária lá da escola de dança. Falei, não, meu pai tá doente agora, eu tô com a cabeça dividida, tem os afazeres e tal. Não vou dizer não. Aí quando ela conversou comigo, aí eu falei, olha, meu pai, inclusive, seria o primeiro para dizer, minha filha, vai. Aí eu decidi, sem nem comentar, né, porque ele trabalha junto comigo lá. Aí eu disse, não, eu vou encarar, vou me virar. E eu não tenho dificuldade de escrever, porém, nunca fiz isso. Então, eu acho, resumindo, que a gente deveria fazer um lançamento presencial, junto, sabe? Não, isso em vai... um local que pode ser, se for o caso, pode ser até lá na nossa escola, que está novinha, né? Tem meses de inaugurado, tem área, pode fazer em outro lugar, pode fazer lá em Luciana, na Brigadeiria Belga, ou num shopping, não sei. Eu acho que a gente deveria fazer algo legal. Ó, a gente faz um pré-lançamento do livro no dia 6/7, que ele é uma live que a gente convida todo mundo para participar. Tá? Essa é a última data que vocês têm, o lançamento. Só que esse dia 6/7 é só um lançamento simbólico para que a gente possa, fazer com que todos participem desse lançamento, uma live que eu coordeno e faço. Logicamente, já falei para a Bruna, como são todas escritoras de Feira de Santana, na Bahia, não faz sentido não fazer um lançamento físico, no local físico. Acho. Não faz sentido não fazer, tá? A gente faz esse lançamento numa live, porque, só para vocês terem uma ideia, o Conectando Propósito, a gente teve escritor do Rio Grande do Sul e escritor de Roraima. Então, não tem como fazer no local físico um lançamento de livro, entendeu? Então, a gente fez online. Mas, no caso de vocês, não faz sentido não fazer um lançamento, tá? Esse pré-lançamento é só simbólico para a gente poder fazer o encerramento do projeto com vocês, a editora com vocês, com os escritores. Jefferson, feira é um país, como o Manuela mesmo terminou de falar, é nosso país, nossa princesa do sertão. E, assim, eu acho que realmente tem que ter esse lançamento, e principalmente quando se trata de um tema chamado empreendedorismo. Então, assim, o que não vai faltar é espaço para que a gente faça esses lançamentos. Eu acho que a gente pode fazer um lançamento geral, depois a gente fazer um lançamento em cada empreendimento de cada pessoa, como você falou da sua escola. Só de você falar, eu já tenho vontade de ouvir a tua história, de ler a tua história. E um exemplo, porque eu não te conheço pessoalmente, mas, assim, a gente começa
entender, um exemplo, poxa, uma história de 31 anos, cara, vai ter muita coisa a agregar para mim que tem 3 31 anos. só meu, 51 da arte, imagine. E aí é legado, né? E aí Legal. nada mais justo do que ter um livro para celebrar esse legado. Eu já tinha, Manuela, aqui definido que eu iria escrever um livro esse ano. Que E esse legal, hein? capítulo veio para mim como um presente, como um start de dizer, ó, chegou tua hora, começa. Uhum. Então, assim, eu sou uma pessoa apaixonada pelo ramo imobiliário, é um ramo que eu faço isso há 15 anos, mas eu tenho 3 anos empreendendo, eu empreendi no meio da pandemia, então eu acho que essa história vai trazer muita coisa de superação, porque a pandemia ela veio para fazer a gente se reinventar, e eu acho que tem muita coisa aí a agregar, e tem várias mulheres extraordinárias nesse Ó, projeto. olha só o que a Gisele botou aqui nos comentários, tá? A gente pode usar o dia 6 de julho para fazer a pré-venda do livro, já anunciando o lançamento em Feira de Santana física em Feira de Santana, tá bom? Daí você já faz o convite para as pessoas participarem do local e data e horário onde vai acontecer o lançamento físico, onde vocês vão fazer a noite de autógrafos. E uma outra ideia que surgiu aqui agora, que eu acho muito bacana, como vocês todas vão ser empreendedoras, é promover encontros nos empreendimentos, uma de cada uma, entendeu? Esse livro, por exemplo, eu tenho lá para vocês venderem, ter lá no local onde vocês podem vender esses livros também de vocês. Mas esses encontros de networking para promover a divulgação do livro entre os locais de negócios de vocês, ele é muito importante, tá bom? Já pensar nessa situação. Fez o lançamento, depois talvez façam ali encontros que promovam a leitura e promovam não somente a leitura, mas também o networking entre vocês em Feira de Santana, na Bahia. Uma ideia muito bacana. Gente, o cronograma é isso, tá? Sendo muito honesto com vocês, o trabalho de vocês começa hoje, termina no dia 30, né, de maio, com a entrega do capítulo. Depois vocês vão ter uma interação entre vocês, para vocês se conhecerem, promoverem fazer network de pares, que a gente vai entregar os capítulos no dia 8 de junho, em troca de pares. A gente não sabe como ainda vai fazer. Depende de número de escritores. Se for par, a gente faz uma troca entre, tipo assim, 1 com 2, o 2 com 1, o 3 com 4, 4 com 3. Se for ímpar, a gente faz uma salada de fruta aí para quê, pessoal? Só para vocês terem uma ideia de quão importante é esse momento, e muitas pessoas não dão importância, tá? O livro Conectando Propósitos foram 9 escritores, tá? Desses 9 escritores, a gente promoveu esse... Parece um encontro bobinho. Eu não vou fazer, vou perder de tempo conversar com a Priscila Leal ou com a Narjara. Não tenho tempo para isso. Mas, vou falar para vocês assim, ó. Dentro do Conectando Propósitos, a Priscila hoje, que é uma das escritoras, já fechou negócio que ela tem uma mentoria para ajudar pessoas a melhorarem o financeiro, empresas a se melhorarem o financeiro, sabe? Ensinar as pessoas o financeiro do lado do financeiro da empresa, a parte que mais dói. Ela já conectou com a Karine, que é uma costureira ela é uma mini influencer, vamos dizer assim, na ramo de costura. Ela tem um canal no YouTube com 40 mil pessoas inscritos, e no Instagram mais 45 mil, e ela tem um curso de conserto da costura na prática. Ela conectou com a Priscila, que vai fazer uma aula dentro do curso dela, falando sobre mudança de mentalidade no planejamento financeiro da costura lá, do negócio de costura das mulheres, e elas estão trocando figurinhas. A Bruna conectou com a gente, está aqui promovendo esse segundo livro, o segundo livro dela, o livro com vocês. Tem uma outra, a Grazi está conectando com a Bruna. Tem as pessoas que levaram a sério esse momento de network estão trocando figurinhas entre si, fechando parcerias de negócios, entendeu? Então, o Lauro parece que também vai escrever um livro, que é um dos escritores, enfim, tem uma série de coisas que acontecem. Isso eu estou falando, pessoal, de pessoas que
Por exemplo, a Priscila é aqui de Santa Catarina e a Karina é de Minas Gerais, certo? Elas nem se conhecem pessoalmente, estão fechando parcerias de negócios. Vocês, entre si, em Feira de Santana, na Bahia, dá para fazer muita coisa bacana. Então, esse momento de networking entre pares, ele não é um momento em que vocês vão ter que se preocupar na parte técnica. A ideia é você ler o livro do seu, do seu colega, da sua colega, do seu amigo de empreendedorismo, entender a história dela e dizer assim, caramba, que bacana essa tua história. Essa história aqui me mostrou que eu posso melhorar nisso aqui. E passar um feedback para ela, vai ser mais uma leitura, digamos assim, crítica. A gente chama de crítica que é assim, eu só vou dar um feedback para ela, para passar para ela quão importante a história dela foi para mim e o quanto que ela vai transformar vidas, tá bom? No geral, seria isso, pessoal. Tem mais alguma dúvida em relação ao cronograma ou ficou tudo claro para vocês? Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Não, acho que não. Não? Para mim também ficou claro, tá tranquilo. Então, você vai colocar lá na parte de cima eu esqueci o nome, do grupo. Na descrição do grupo. Na descrição do grupo, né, um resumo desse As cronograma. datas aqui. Essa aula também ela vai ficar tá sendo gravada, a gente vai compartilhar no link do YouTube não listado, se você quiser de repente depois assistir, né? Ou de repente se tiver alguém interessado em escrever um capítulo que você consegue, as pessoas elas podem também participar, só conversar com a Bruna, tá bom? Vai colocar aqui o link do YouTube? No grupo amanhã de manhã eu já coloco o suco lá no YouTube e amanhã de manhã eu coloco no link do grupo lá essa aula gravada também, tá bom? Narjara? Olá, tudo bem? Tudo certo, viu? Tá tudo certo. Tudo Então, certo. mas, assim, se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando, tá? 2 datas importantes para vocês. 9 de maio, para quem ainda não definiu o capítulo. Definindo o capítulo, converse com a Bruna já vai passar as orientações certinho. O que é o nome, definir o capítulo? O nome do capítulo que vocês vão escrever, tá bom? E 30 de Provavelmente maio... eu use o mesmo que o da revista alternativa para dar continuidade à história. Show de bola. É isso aí. Não perca a oportunidade. Isso. E 30 de maio, a entrega do capítulo de vocês. Ok. Dica de ouro. Não deixa para a última hora. Não tem a síndrome de estudante que deixa os trabalhos de faculdade para a última hora. A gente já foi estudante, acho que muitos de vocês, da gente, deixou para fazer trabalho na última hora e acaba ficando muito apurado. Quem for entregando os capítulos nessa fase de coisa, essa é a ordem que vai estar do livro aqui, tá? Por exemplo, se a Narjara entregar primeiro, o capítulo 1 é dela. Se a Janeide entregar por segundo, o capítulo 2 é dela, e assim sucessivamente, tá bom? Eu só queria compartilhar com vocês, dentro dessa proposta do livro, a gente fala do livro físico. A gente, enquanto editora, gosta muito de promover o livro físico, como eu comentei com vocês no início dessa reunião aqui. Por quê? Porque um dos pilares é trazer a experiência de leitura física, de incentivar a leitura de física, tá bom? Mas tem casos, por exemplo, eu não lembro se a Bruna teve, acho que alguém de Portugal querendo o livro dela, e tem gente que também faz o livro, depois o e-book e o livro digital, tá bom? O livro digital a gente entrega também para vocês. E o que a gente fez com o pessoal do Conectando Propósitos é que é o seguinte, mas eu vou vender esse livro digital como? Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui, a gente criou uma landing page dentro do nosso site da editora, tá? E o pessoal do Conectando Propósitos, quando vocês estiverem olhando a tela, vocês me avisem, tá? Vocês conseguem ver a página aqui? Sim. O pessoal os escritores do Conectando Propósitos que quiserem vender no digital, depois a gente também vai explicar direitinho como é que vocês fazem aqui, mas o que acontece, tá? Tem uma plataforma que a gente conecta aqui, a gente tem parceria, no caso, aonde o que a gente faz aqui? Você vai vender e você vai ser afiliado desse e-book. O que é o afiliado? 80% do valor do livro que a gente fechar
fica para vocês e 20% fica para a editora para manter o site ativo, para manter alguns outros, a continuidade dos projetos, tá bom? Basicamente vai ficar, 80% do valor fica, tirando as taxas da plataforma, o 80% fica para vocês e 20% fica para a editora. Mas, Jefferson, eu não quero fazer dessa forma, eu quero vender e quero ganhar 100% do e-book. Você recebe também e segue adiante. A ideia aqui, o que é? É você ter uma página, tipo um link lá no seu status, no link da bio, onde você pode colocar, onde é que eu posso comprar esse livro? Eu tenho o livro digital, lá no link da minha bio você pode adquirir esse livro também. Talvez, se você conhece algum amigo, algum colega que queira ler o seu livro e não queira comprar o físico, tem a oportunidade de comprar no digital também, tá bom? Essa estrutura toda aí pronta, a gente deixa pronta para vocês e explica direitinho como é que funciona para configurar a plataforma também. Esse é o bônus que a gente está entregando para vocês, tá bom? Eu não entendi. O bônus é o quê? O livro digital. Esse livro físico, no final, a gente gera ele um livro e-book no formato em PDF. Só que em todos os livros as pessoas não sabem como fazer a venda desse livro, não sabem como publicar, tipo, numa plataforma para fazer. Então, a gente está trazendo uma oportunidade, não é obrigatório. No final do livro, você recebe, se você quiser receber o PDF do livro, você vai receber o PDF para vender ele do jeito que você quiser. Mas se você quiser participar do movimento e aí para utilizar a página de vendas que a gente vai construir do livro, aí você pode participar como afiliado do livro, no caso, tá bom? E a gente recebe o quê? 4 livros, físicos? 2 livros físicos. 2. 2 livros físicos. Mas, nesse meio tempo, como eu falei para vocês, a Bruna conseguiu vender 40 livros. A gente vai, depois que a gente tiver o valor do livro, né, o custo do livro, e aqui vamos deixar muito claro para vocês, a gente não ganha nada por vocês estarem participando desse projeto, por vocês terem investido feito o investimento para participarem desse livro, a gente não ganha nada de lucro em cima da impressão do livro. A primeira remessa vai toda para vocês fazerem, ou como eu disse aqui, deixei muito claro, para vocês poderem fazer recuperar o investimento de vocês, tá? Se vocês forem fazer evento de lançamento físico no local aí, 2 livros não vai ser o suficiente, porque um é para ti e o outro, a ideia é, aí vocês vão ter que adquirir mais exemplares. Vai ter uma quantidade mínima. Eu acredito que até, por exemplo, não sei, você com sua experiência pode até dizer, tem pessoas que, pela afinidade que tem com a gente, pelo carinho que tem com a gente, tal, vai querer prestigiar de uma maneira simbólica. A gente sabe que a gente não é uma escritora profissional, mas a gente sabe que aquilo é algo representativo. Então, eu acredito que pessoas, por exemplo, uma mãe de uma aluna minha adulta, aí se eu fizer um lançamento, o pessoal vai dizer, não, poxa, minha pró está fazendo, eu vou comprar. Como eu já fui para lançamentos de pessoas conhecidas e comprei para prestigiar a pessoa. Perfeito. Até os parentes mesmo. Perfeito. Você acredita que os parentes, por exemplo, alguns vão querer comprar o... Acredito que sim, até porque a gente fala de um valor de um livro 30 pila, 30 reais, com autógrafo teu, o pessoal, todo mundo compra, tá? Ninguém vai deixar de comprar o livro teu, a não ser que a pessoa é muito carrancuda e muito mão fechada para não comprar, daí pode acontecer, mas é mais difícil no caso, né? Mas esse prestígio existe sim inicial para vender livros. Tanto é verdade que, assim, eu falei para vocês, a Bruna, quando ela comprou, e aqui eu vou deixar bem claro, tá, pessoal? Essa compra inicial de livros, exemplares, a gente entrega aqui nesse valor, no valor investido por vocês, 2 exemplares. Por quê? Porque a gente entende que um livro tem que ficar para você e o outro você vai presentear alguém especial para fazer. Só que a Bruna, quando a Bruna comprou o livro, ela falou assim, Jefferson, eu acho que eu vou ficar com 16 livros. Porque para ela, o custo do livro com frete até Feira de Santana, na Bahia, foi R$14,85 cada exemplar. E ela vendeu a R$29,90. Então, ela conseguiu vender 40 livros
a R$ 30, vamos arredondar, tá? Se a gente pegar aqui 14,85 vezes 40, que foi a quantidade de livros que ela comprou na inicial, foi R$ 594 que ela investiu para comprar o livro. R$ 30 vezes 40 dá 1.200. Menos R$ 590, ela teve simbolicamente um lucro de R$ 610. Então, quer dizer, o investimento que ela teve no escrever o livro, ela conseguiu recuperar com a venda dos livros, entendeu? Eu digo simbolicamente por conta disso. Isso que a Bruna, sim, ela fez ela não vai ter uma rede de apoio como vocês vão ter aí com a galera toda fazendo, não fez um lançamento em local físico. Ela participou da live e ela vendeu na estratégia de pré-vendas que a gente explica em uma das aulas para ela vendeu 40 livros. E ela estava pensando em comprar mais livros, só que ela está esperando agora a remessa do História que se Conectam para comprar mais livros, entendeu? E uma coisa que ela falou para a gente também, que ela quer escrever o livro dela agora, ela tem TDAH, e ela diz que ela vai lançar uma mentoria, um curso, onde ela vai explicar que uma das terapias que todo TDAH deveria ter é praticar o hábito de escrita todos os dias. Ela aprendeu muito com esse livro, esse capítulo que ela escreveu, entendeu? Então, eu acredito, tá, Manuela, respondendo a tua pergunta, que é factível, tá? Eu acredito que eu não vou, assim, ninguém é obrigado a comprar, como eu deixei muito claro, a gente passa o custo da gráfica parceira para que vocês possam realmente monetizarem e realmente terem uma forma de presentear e até mesmo mostrar para as pessoas que vocês contaram essas histórias que vocês hoje são efetivamente escritores de um livro, tá bom? Algo mais, pessoal? Alguma dúvida? É que nem eu falei para vocês. O nosso objetivo inicial agora é definição do nome do capítulo. Conversa com a Bruna lá para ver a questão de quem não fez investimento ainda. A Bruna vai explicar direitinho como é que funciona. Até terça-feira, dia 9, define o capítulo. E até dia 30, escreve esse capítulo. Lembrando que, no meio do caminho, dia 18 de maio, nós vamos ter um encontro para desbloqueio da escrita. Não, Jefferson, eu já sei que eu quero escrever, mas não está saindo. Aí a gente vem para essa aula e eu vou ser todo ouvido de vocês. Eu vou ser o que menos vou falar, aliás. Vou tirar todas as dúvidas de vocês para vocês poderem escrever esses capítulos. Essas 3 datas que eu quero que vocês guardem: 9, 18 e 30 de maio, tá bom? Depois para frente a gente vai alinhando, vai ficando mais claro, fica mais claro para vocês como é que vai ser o análise, tá bom? Boa noite, Aneide. A gente também já está finalizando aqui, se não tiver mais dúvidas, tá? Fechou? Fechou, gente. Obrigada aí pelas explicações. Boa noite. Boa noite. Obrigada, viu? Foi um prazer. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.